Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 22 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos 15 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição dessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu peço ao Senhor que esse domingo seja maravilhoso para todos nós, que possamos ao lado de nossas famílias viver as experiências do amor, do perdão, da união, as experiências da fé. Vamos aproveitar esse dia do Senhor para renovar a nossa vida, para renovar o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus, a nossa fidelidade com nossa família e algo muito importante também. Cada um precisa renovar a fidelidade consigo mesmo. Esse laço de amor, esse propósito de vida é que vai nos manter de pé a cada dia e dispostos a prosseguir nessa caminhada rumo a Jerusalém Celeste. O Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ele vai nos falar de uma mensagem maravilhosa do Senhor. Os fariseus, como sempre, como eles não conseguiam destruir Jesus, eles queriam achar uma forma de aprisioná-lo, uma forma de condená-lo. Então, como pelas ações de Jesus não havia nada que o condenasse, eles tentavam achar uma forma de ver um erro em Jesus pelas suas palavras. Então, eles ficavam ali armando ciladas, achando e tentando achar uma maneira de colocar Jesus à prova e de Jesus não conseguir sair daquela situação difícil. E dessa vez, eles foram então a Jesus para perguntar se era certo, se era lícito ou não pagar o imposto a César. Eles faziam essa pergunta justamente porque, se Jesus falasse que não era certo pagar o imposto a César, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, com certeza iriam rapidamente a César e iriam acusar Jesus e dizer que Jesus estava incitando o povo a não pagar os impostos. E Jesus, então, ele seria preso, ele pagaria um preço por aquele ato dele. E é isso que eles queriam ouvir de Jesus. Eles queriam ouvir Jesus dizendo que não era lícito pagar o imposto. E essas armadilhas, meus irmãos e minhas irmãs, são armadilhas do inimigo. Armadilhas que aconteceram com o Senhor
e que acontecem também com cada um de nós. O inimigo, ele traça planos todos os dias, ciladas todos os dias, para nos derrotar. E Jesus, ele nos ensina também a calar a boca do inimigo através da sabedoria. As respostas que Jesus dava eram respostas sábias. Não eram respostas de vingança, não eram respostas de maldade. Eram respostas da sabedoria do coração do Senhor. E nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos primeiro aprender a ouvir. E enquanto nós estamos ouvindo, nós vamos analisar e clamar o Espírito Santo que nos ajude a dar uma resposta sábia. Uma resposta que vai confundir o inimigo, que vai confundir os adversários de Deus. E algo que o Senhor nos ensina também é não ter pressa para responder. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, isso é tão importante. Nós precisamos parar. Nós precisamos pensar, principalmente, antes de responder, antes de tomar uma decisão. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude, que nos mostre a direção certa, que nos dê as palavras certas, para que assim o inimigo seja envergonhado e o nome do Senhor seja glorificado. E quando veio aquela pergunta a Jesus, Jesus percebeu a maldade deles, percebeu que eles estavam querendo preparar uma armadilha para o Senhor. Mas ninguém consegue preparar armadilhas para o nosso Deus, porque Ele é Senhor de todas as coisas. E Jesus então cala mais uma vez a boca daqueles que o perseguiam. Jesus pede, me mostra a moeda. Eles então mostram a moeda. E Jesus pergunta, qual é a figura que está aqui nessa moeda? É de César, eles respondem. E aí, Jesus então vai dar para aqueles homens uma resposta banhada de sabedoria e de unção de Deus. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Jesus, com essa resposta, ele não somente cala a boca dos seus perseguidores, mas Jesus aponta para eles também que eles não estavam dando para Deus o que é de Deus. Jesus dizia, paguem os impostos, dê a César o que é de César, mas não esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. E eu queria refletir um pouco com vocês hoje sobre isso, atualizando para a nossa vida, para dizer, irmãos e irmãs, que nós como cidadãos, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades de pagar os nossos impostos, de manter a nossa vida com dignidade. Mas Jesus vai dizer que o mais importante e que nós não podemos deixar de fazer é dar a Deus o que é de Deus. E sabe, meu irmão e minha irmã, o que é de Deus? A minha vida, a sua vida. Sim, nós somos chamados a dar a Deus aquilo que é dele. E nós somos dele. Então nós, como cristãos, somos chamados a oferecer, a ofertar a nossa vida ao Senhor. A maior oferta que nós podemos dar ao Senhor é a nossa própria vida. É nos oferecer a Ele. E oferecer a Ele em gratidão
por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele ainda vai fazer por cada um de nós. Jesus vai nos mostrar que nós temos algo que um dia nos foi dado pelo nosso próprio Deus, que é o nosso fôlego de vida, e que nós somos chamados um dia a devolver para o Senhor aquilo que Ele nos deu. E como nós vamos devolver? Como vai estar a nossa vida quando nós a devolvermos para o Senhor? Dar a Deus o que é de Deus. Colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Não deixar o Senhor para segundo plano, para terceiro plano. Se sobrar tempo, não. O Senhor deve ser a nossa prioridade. O Senhor deve ser o nosso alvo. Essa vida que eu tenho, essa vida que você tem, nós como cristãos não podemos maltratar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Nós cristãos temos essa consciência e precisamos renová-la todos os dias. Que nós vamos sim prestar conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos deu. E prestar conta da nossa vida. Daquilo que nós fizemos com a vida, com o dom da vida que Ele nos deu. Infelizmente, na situação que o mundo está, muitos acham que podem abusar do seu corpo, que podem fazer da sua vida o que quiserem, porque as pessoas dizem, eu sou dono da minha vida, a minha vida é minha. Mas não podemos esquecer que quem nos deu o fôlego de vida foi o nosso Senhor. E esse fôlego de vida um dia vai voltar para Ele. E é por isso que nós temos que refletir. Nós temos a missão de dar a Deus o que é de Deus. Quando eu olho para mim, eu fico me perguntando tantas vezes, por que dessa grandeza, desse amor de Deus? Porque a minha vida é única, a sua vida é única. Nós podemos olhar, irmãos e irmãs, até os gêmeos, eles têm alguma diferença. Os traços da minha vida são meus. O Senhor me fez uma pessoa única, exclusiva. O meu DNA é meu. A minha impressão digital é só minha. E isso o Senhor fez porque Ele não nos trata como número. Ele nos trata com exclusividade. Ele nos chama pelo nome. E Ele diz que o nosso nome está gravado nas palmas de suas mãos. Nós somos especiais para Deus. Eu sou especial para Deus. Você é especial para Deus. E a nossa vida, a nossa existência, é uma existência eterna. E quando nós chegarmos diante do Senhor, o que nós vamos apresentar para Ele? Porque a verdade, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. Fomos criados à sua imagem e semelhança, porque um dia nós vamos nos encontrar com o Senhor. Um dia todos nós estaremos diante dele. E aí cada um vai oferecer ao Senhor ou essa oferta de amor ou uma oferta desagradável. O Senhor nos deu a vida. O Senhor nos deu o sopro de vida. O Senhor nos formou à sua imagem e semelhança. O Senhor preocupou com cada detalhe, porque no coração do Senhor nós somos eternos. E o Senhor deseja que esse tempo que nós passamos aqui na terra seja esse tempo de frutificar a nossa vida, seja esse tempo de preparação para a eternidade, para o nosso encontro com o Senhor. E esse tempo é um tempo favorável para nós irmos deixando
o Espírito Santo trabalhar em nós, o Espírito Santo ir nos moldando, o Espírito Santo ir nos transformando aos poucos, de dentro para fora. Não deixe o inimigo te enganar com essa ilusão que a vida termina aqui. Não, a vida não termina aqui. Se a vida terminasse aqui, eu tenho certeza que não precisaria do sacrifício do Senhor. Não precisaria de Jesus ter derramado o seu sangue precioso por cada um de nós. Dai a Deus o que é de Deus. Não entregue a sua vida ao pecado. Não entregue a sua vida aos vícios. Não entregue a sua vida ao erro. Porque essa vida preciosa foi o Senhor quem deu a cada um de nós. E essa vida preciosa, esse ser único que Ele criou, Ele deseja que cada um possa guardar a sua vida, possa preservar a santidade, possa preservar no coração os princípios cristãos. E que quando chegar o dia, cada um que chega diante do Senhor possa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu entrego a minha vida. O Senhor me fez santo e eu estou aqui, Senhor, diante da sua presença, e lutei a cada dia, a cada instante, para viver essa santidade e para ser um instrumento do Senhor na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Aqueles homens com certeza ficaram sem palavras, ficaram sem ação, porque todas as vezes, irmãos e irmãs, que o inimigo se levantar para nos destruir, a mão poderosa do Senhor vai estar conosco. E se nós confiarmos nele, nós seremos sempre mais que vencedores. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 95. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, os seus prodígios. Bendito seja o Senhor, que é grande, digno de louvor. É Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Ó família das nações, dai ao Senhor, a Ele, o poder e a glória que lhe é devida, e oferecei sacrifício de louvor. Bendito seja o Senhor. Nesse domingo, nós te adoramos, Senhor, no esplendor, na beleza da sua santidade. Vem, Senhor, reina sobre cada um de nós, reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa família, e coloca no nosso coração essa certeza que a nossa vida foi dada pelo Senhor e que a maior oferta que nós podemos dar ao nosso Deus é oferecer a nossa própria vida como um sacrifício de louvor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.